Voltamos a apresentar seu programa de Web TV. Então voltamos com a dermatologista, a doutora Fabiana Cório, e agora vamos falar um pouquinho sobre aqueles preenchimentos que são exagerados, que a gente costuma ver naquelas apresentações de Hollywood, aquelas atrizes com um pouco mais de idade, que a gente percebe que deforma, não é, doutora? Fala um pouquinho pra gente sobre isto. Ana, o que acontece é que com o envelhecimento natural existe uma reabsorção óssea e uma reabsorção de gordura da face. Ok. Então há uma modificação dos contornos naturais. Essa região da bochecha, que ela tem as maçãzinhas elevadas até os 25 anos de idade, a partir dessa idade começa a ter essa absorção e começa a cair, fazer um sulco no meio da bochecha. E esse sulco é uma continuação da olheira, dá uma sensação de cansaço e uma acentuação desse sulco que nós chamamos de nasogeniano. O que acontece? Existe uma possibilidade de amenizar essa aparência com um preenchimento de ácido hialurônico. O que acontece na prática é que nós vemos que situações exageradas de envelhecimento, as pessoas, os médicos e as pacientes tentam consertar essa situação exagerada somente com ácido hialurônico. E não é o caso. Às vezes o caso é realmente de um mini lifting e puxar, vamos fazer assim, um estiramento não só da pele, do músculo, de todas as camadas do rosto. E nesses casos que há esse exagero de queda e se tenta consertar com preenchimento com ácido hialurônico, o resultado é desfavorável. As maçãs ficam exageradas, ficam ressaltadas, as pessoas ficam com cara de mais idade do que têm. Exato. Que estão bem para aquela idade, mas a idade que elas aparentam realmente é maior. E entrando um pouquinho na área da estética, doutora, vale a pena comentar que um auxílio muito importante é a própria musculatura, trabalhar, fazer essa ginástica facial, porque é impressionante como as pessoas se preocupam em trabalhar a musculatura do corpo em academia, em esporte assim, mas esquece da face, esquece da pequena musculatura da face, que se por um tempo prolongado essa pessoa trabalhar a musculatura facial com a ginástica facial muito bem instruída pela profissional da beleza, vai auxiliar também. Há uma melhora, mas tem essa Claro. melhora. A pele, ela perde elasticidade, ela perde colágeno. Então, assim, a recuperação que você consegue com o músculo, ela não consegue passar totalmente para a pele. Por isso que é importante o preenchimento com ácido hialurônico. O ideal é se usar o ácido hialurônico apenas para amenizar essas depressões que dão a sensação de envelhecimento a olho nu e deixar com aparência mais jovial, uma aparência mais descansada. E não colocar um exagero de quantidade. Agora fala um pouquinho, por favor, dessa região nasogeniana. Quem tem o hábito de fumar faz movimentos repetitivos com o ato do cigarro e faz a contração do orbicular. O que acontece com o tempo? Fazem linhas de expressão verticais em volta dos lábios. Com o ácido hialurônico é possível amenizar um pouquinho essas rugas. Elas não podem ser retiradas totalmente, porque se você exagerar na quantidade de ácido hialurônico em volta dos lábios, perde os contornos naturais e a pessoa fica sem a anatomia natural. E aí, qual que é uma indicação boa para se melhorar esses códigos de barra que são conhecidos vulgarmente falando? Né? O laser é uma ótima opção. O laser fracionado, ele faz aquela destruição programada e faz regeneração da pele local. Algumas sessões conseguem melhorar e suavizar essa aparência, mas tem que lembrar que tem que tirar o hábito de fumar, porque além do cigarro fazer mal, o hábito repetitivo também destrói a região. Ok, agora eu quero saber tudo e mais um pouco da doutora Fabiana sobre a região mais complicada para se tratar na face, que é pescoço e colo. E aí, doutora? A região do pescoço é uma região importante e deve ser lembrada, porque quando há um descompasso entre o rejuvenescimento do rosto e do pescoço, aí nós entregamos a idade verdadeira. E hoje em dia tem se mudado essa perspectiva de fazer um tratamento em conjunto, porque antigamente, até pouco tempo atrás, se lembrava do rosto 100% e o pescoço era uma região esquecida. E nós acabávamos descobrindo a idade ou o envelhecimento da pessoa pelo pescoço. Hoje em dia temos várias técnicas de tratamento para o pescoço, não cirúrgicas, que são para prorrogar um período, uma cirurgia que tem momentos que ela é inevitável. Mas o que nós podemos fazer para prorrogar? Algumas linhas, essas linhas horizontais que existem no pescoço, como que nós podemos tratá-las? Nós podemos tratá-las
com lasers fracionados que fazem a regeneração das células, fazem a lesão e a destruição e a regeneração programada. Ou nós podemos também fazer preenchimento com ácido hialurônico nessas linhas finas do pescoço e eles têm um excelente resultado. Agora, quando nós falamos nessas bandas platismais, que esse músculo, eles na verdade eles são juntos, com o passar dos anos, eles abrem e fazem duas bandas no pescoço. O tratamento que pode ser feito nesse caso é toxina botulínica. Ponto a ponto, fazemos na região lateral do pescoço, melhoramos o contorno e melhoramos a aparência do pescoço. O resultado não é 100%, mas é muito agradável. E os ácidos químicos, doutora, para esta região? Os ácidos, eles têm o seu papel e a sua importância. Eles melhoram muito a aparência. O melhor é a associação, por exemplo, de uma toxina ou de um preenchimento ou mesmo do laser com um peeling. Por quê? Porque eu acelero essa regeneração dessas células, eu tiro os vincos que já estão marcados com o tempo, faço um lixamento da pele, a homogeneização local, né? E a melhora é muito maior. O problema da região do pescoço é que nós não podemos usar ácidos tão profundos que são mais agressivos, porque a regeneração ela é uma regeneração mais lenta. Ela tem menor número de glândulas sebáceas. Então, nós sabemos que a regeneração vem da unidade pilosebácea. E como tem menor número no pescoço, então tem que ficar mais atento. Os ácidos mais superficiais, eles podem ser usados, mas devem ser feitas várias sessões de peelings para conseguir um resultado mais consistente. Doutora, então neste momento nós vamos chamar o especialista da ABC. A ABC, a Associação Brasileira de Cosmetologia, parabeniza a Ana Cláudia e ao Dr. Mauro por esta brilhante iniciativa de levar conhecimentos sólidos e científicos aos profissionais da saúde, beleza e estética. Como executivo de uma entidade técnico-científica como é a ABC, que é referência no setor cosmético, tanto no Brasil como no mundo, considero de fundamental importância um empreendimento deste tipo. No mundo globalizado em que vivemos, e extremamente competitivo também, se o profissional não estuda, não se aperfeiçoa e não inova, ele jamais vai alcançar o sucesso para o qual ele trabalha no seu dia a dia. Vocês da ABC sempre emocionam a gente com essas informações. Doutora, olha, muito obrigada, porque realmente eu fico surpresa. Cada dia que eu sento com um profissional como vocês, aprendo muito, aceito as novidades e fico encantada. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda aqui. O prazer foi todo meu.